querido Pai que estás nos céus, nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada em mãos, e ela está aberta em Gênesis capítulo 1. Aqui está falando sobre a criação de todas as coisas que foram criadas unicamente pelo teu poder. E nós queremos pedir uma bênção sobre o estudo de hoje, a criação. Que as pessoas que estão aqui, que serão fortalecidas nessa fé, e as que estão nos acompanhando em suas casas ou em outro lugar, que essa pessoa também possa ser abençoada e que ela possa ser impactada com o poder da tua palavra. As nossas palavras, nós não temos poder nenhum de transformar os corações, mas o Senhor, unicamente pelo teu poder da palavra, o Senhor tem poder para transformar e alcançar pessoas para o teu reino. Pedimos a bênção, a unção do teu poder, que o Senhor, a partir de então, fale através desse pobre e fraco servo. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. O texto que está escrito, também você pode acompanhar, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos parar por aí, porque nós vamos depois dar uma sequência aqui nos demais textos, mas é importante esse texto porque ele é o centro daquilo que nós queremos trabalhar com vocês. Se você está vendo esse slide aí na sua tela, e vocês que estão acompanhando aqui, nós podemos perguntar, bom, aquilo que está ali apresentado, nós temos ali algumas palavras, temos um relógio ali ao lado, nós temos uma coluna ao lado com outras estruturas, falando sobre a imagem, e muitas vezes nós podemos perguntar, será que essa imagem, será que aquele desenho, será que essas palavras, elas foram sozinhas ali organizadas? Será que de repente, no estalar de dedos, ela foi e se criou toda aquela imagem? Hoje, com a inteligência artificial, mas com a inteligência artificial hoje é possível fazer isso, de fato é possível. Mas a inteligência artificial, embora ela seja uma inteligência artificial, que ela busca referências de histórias, de livros que são de certa forma, alimentados numa rede de sistema, até a inteligência artificial, ela precisa da máquina humana para ser direcionada. Então, nada pode, de fato, se organizar da maneira estruturada, da maneira que está sendo apresentada aqui. Perfeitamente, de maneira simétrica, as palavras, a imagem e a estrutura lateral. Então, de fato, teve alguém por trás que direcionou para que isso se formasse. Da mesma forma, nós temos ali uma pergunta, né? Está na sua tela aí, ó. Tudo teria surgido por acaso? Há um planejamento inteligente. E é aí que eu quero chegar. Será que um relógio tão complexo que é um relógio, para que ele funcione, e o relógio é muito importante, embora hoje as pessoas não utilizem mais um relógio como esse, né? Se utiliza muito mais um celular, mas, de fato, nós precisamos saber que para criar um relógio desse, precisa de um relojoeiro. Alguém que fabrique as peças, um relojoeiro que vai entender as peças, as máquinas, como que se encaixam, como que pode estar funcionando. Então, precisa, de certa forma, de um relojoeiro. E aí nós temos aqui, ó. Este relógio surgiu por acaso? Logicamente que não. Teve alguém que o fabricou, o adaptou, o programou, né? Pode ser dessa maneira, pode ser um digital, mas sempre teve alguém por trás desse relógio. Nós podemos ainda ver, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro? Logicamente que não. Tudo que existe expressa ordem, exatidão e organização. E um texto que nós vamos ver mais para frente, que está em Salmos 33, versos 6 e 9, tudo foi feito pela palavra de quem? Pela palavra de quem? Vocês que estão aqui podem responder, tá? Os de casa não vão ouvir, mas os que estão aqui podem responder. Tudo foi planejado pela palavra de quem? De Deus, do Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Então nós temos o quê? Nós temos alguém, um Criador por trás de uma criação. Nós podemos dizer que é um design, na linguagem de hoje, né? É um design inteligente. E o verso que foi colocado aí, eu só vou mencionar ele, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, verso 11, primeira parte. Então nós temos que, muitas vezes, examinar a criação.
E é isso que nós queremos fazer. Com a correria do dia a dia, com as atividades, com os trabalhos, com os problemas, né? Tantas coisas que absorvem o nosso tempo, a nossa mente, nos distrai, nós podemos parar um pouco e pensar, quanto tempo faz que eu não contemplo a natureza? Você que está nos acompanhando, que mora na cidade, não mora no campo, você já parou para pensar que quantas vezes, nós estamos no mês de abril, né, 2026, quantas vezes esse ano, um período curto, né, quantas vezes esse ano você parou e contemplou a natureza? Precisamos pensar nisso, porque a vida que está tão corrida hoje, né, as coisas estão tão aceleradas, que a gente não para, às vezes, para contemplar o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os passarinhos, os menores insetos que existem. E nós precisamos ter a certeza que tudo que nós vemos na natureza, conforme a imagem, que é só apenas um trechinho daquilo que é tão grandioso que foi criado por Deus, né? Nós temos em tudo que nós vemos com nossos olhos na natureza, principalmente, nós temos as digitais de um Criador, Quando eu vinha de casa para a igreja, eu olhei ao lado assim e olhei a lua. E eu fiquei perguntando para a Vitória, o que será que está a fase da lua? Porque parecia que estava a lua cheia, mas parecia que estava também uma lua crescente ou minguante. Eu fiquei na dúvida, busquei aqui algumas informações, eu fiquei na dúvida, será que está na minguante, será que está na crescente? Só que eu vi pelo mapa que ela está saindo da lua nova para a lua minguante. Aí eu fiquei pensando, quanto tempo que faz que eu não contemplo a lua? E é importante que nós contemplamos, porque quando nós contemplamos a criação de Deus, nós iremos pensar conosco mesmo. Não tem como algo tão complexo, maravilhoso, ter surgido por acaso. Nós temos por trás de cada criação um Criador. Então nós temos em toda a natureza as digitais de um Criador. E ali nós temos uma curiosidade ali, crianças. Vocês que gostam aí de insetos, nós temos aí a abelha, por exemplo. Tudo saiu das mãos do Criador com perfeição. Então, quando você vê uma abelha, por exemplo, dando somente um exemplo de milhares e bilhões e trilhões de insetos que existem, eu estou pegando apenas um, que é tão complexo e é tão importante para nós, né? Que nós nos beneficiamos do trabalho desta abelha, não é verdade? Eu, por exemplo, em casa nós usamos mel todos os dias, e olha só, as abelhas possuem, vocês sabiam, crianças, que elas possuem 5 olhos? Elas possuem 5 olhos e enxergam luz ultravioleta. Olha só, que magnífico! Ajudando elas a encontrar o néctar nas flores. Outra coisa, elas batem as suas asas cerca de 180 a 200 vezes por segundo. Não é por minuto, é por segundo. Podendo chegar a uma velocidade média de 25 km por hora. Que extraordinário, não? Outra coisa, ela tem uma memória incrível, com a capacidade de realizar cálculos e trajetos mais curtos. Outra coisa, para produzir, vocês sabiam disso? Eu fiquei assustado. Para produzir 1 quilo de mel. Quanto tempo você consome 1 quilo de mel na sua casa? Vamos pensar, né? Porque olha só o trabalho que dá para ela, olha só. Produzir 1 quilo de mel precisa visitar de 4 a 5 milhões de flores. Já pensou? Quanto trabalho ela tem? E outra coisa, o mel é um dos poucos alimentos que nunca estraga. E um mel de 3.000 anos foi encontrado nas tumbas egípcias. Já pensou? Que incrível! Como nós podemos pensar que um magnífico animalzinho desse pode fazer tantas coisas maravilhosas que não chega ao nosso alcance pensar? Informações que eu mesmo nem sabia ali. Como é maravilhoso saber que nós temos um Criador por trás de uma criaturinha dessa, que traz vários benefícios, até curadores, para nós, seres humanos. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Deus criou para o nosso benefício. Uma outra coisa complexa, né? Que nós vemos claramente as digitais de um Criador. Se nós vamos analisar o código genético, que é o DNA, todos nós temos um DNA, e um DNA diferente do outro. E aqui nós temos algumas informações importantes, Complexidade genômica contém
3,2 bilhões de pares de bases, que é um genoma humano completo. Um genoma tem a capacidade de informações, olha só, de 215 petabytes. Olha o tamanho disso. Outra coisa, o DNA pode armazenar informações com densidade de 1 bilhão de vezes maior que discos rígidos, equivalente à capacidade de armazenamento de milhões dos supercomputadores mais poderosos. Uau! Já pensou? E isso tudo saiu da onde? Das mãos de um Criador. Perfeito, porque Ele faz as coisas perfeitas. E a eficiência, ultra compacto. 1 grama de DNA pode armazenar todos os dados digitais do mundo. Uau! Que extraordinário! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Criador. Portanto, se você tem alguma dúvida realmente de que Deus existe, é só você olhar para a natureza. É só você olhar para o seu corpo, para o corpo humano, que é tão complexo também. Tão complexo. Eu não trouxe aqui informações, mas estude um pouco sobre o seu olho. Que magnífico, que extraordinário. Seu cérebro, que extraordinário. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico, como alguns pensam. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante milhões, ou outras pessoas falam bilhões de anos, porque a divindade nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos feitos pela palavra de Deus. Que você possa, a partir dessas informações, que logicamente eu te convido a buscar por vocês mesmos, que você veja, contemple a natureza, e você vai ter certeza de que por trás de toda a natureza, tudo que você enxerga, de fato nós temos um Criador por trás de tudo isso. Próximo slide. Deus não depende de matéria pré-existente. Ele é a única causa de toda a criação. Então, Ele não precisa da matéria para criar algo. Ele cria a matéria para criar o algo a partir da matéria. Então, Deus, Ele não depende de matéria pré-existente. Outra matéria que, eu preciso, falando de Deus, né? Deus precisa de um livrinho desse para criar algo. Não, Deus não precisa de uma matéria que já existe. Ele cria essa matéria, para então criar outras coisas a partir da matéria. A criação de Deus não é senão um armazenamento, então, de recursos disponíveis para que Ele os empregue instantaneamente, conforme a sua vontade. Em Gênesis 1, que você já está aberto a sua Bíblia aí, acompanha comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então veja que Deus, Ele usa todos os recursos que Ele criou para o benefício dos seres humanos, das criaturas de Deus, da natureza, para benefícios desses, para o nosso benefício. E aí nós temos uma primeira pergunta para que você comece a trabalhar alguns textos bíblicos. Nós vamos agora trabalhar alguns textos bíblicos a partir dessa pergunta. Então nós vamos aqui trazer, não todas as perguntas a respeito deste tema, porque nós não temos tempo para isso. Por isso nós convidamos você, e eu insisto, para que você por si mesmo consiga ali pesquisar um pouco mais, buscar mais informações, e aqui você veja como apenas o início de uma jornada para que você caminhe por suas próprias pernas, dependendo unicamente do conhecimento da palavra de Deus. Como foi formado o universo? Vamos ao Salmos 33. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar na tela, mas é importante que você, conforme eu disse, confirmar esse texto na sua própria Bíblia. Pode ser que a tradução seja um pouquinho diferente, pela atualização de português, mas a essência, a verdade, ela não muda, ela é uma só. Salmos 33, verso 6 e verso 9, diz o seguinte, olha só, já achou aí? 33 de Salmos, verso 6 e depois o verso 9. Diz: os céus por sua palavra se fizeram,
e pelo sopro da sua boca o exército deles. E o verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Veja o poder da palavra criadora de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, nós podemos ver que pela fé, nós aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Vá a Hebreus 11, lá no final da Bíblia nós temos aqui Hebreus, nós temos Tessalonicenses, Timóteo, Tito, e aí nós temos Hebreus. Hebreus também está antes de Apocalipse, antes de Tiago. Hebreus 11, verso de número 3. E aí, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não aparecem. Então veja que, por exemplo, o vento, nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento, e o vento foi criação de Deus, ok? Então nós vemos que nós vamos falar mais sobre o assunto da fé, mas o que seria a fé? Fé é a confiança de saber que existe algo mesmo sem ver. Aqui o verso 1 diz, né? Verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então vemos que, em outras palavras, ilustrando aqui, a fé é como se fosse um braço que alcança o seu objetivo. Todos os detalhes da nossa vida cotidiana, nós, de alguma forma, direta ou indireta, nós exercitamos a fé, muitas vezes sem saber. Porque muitas vezes nós confiamos em algo, sem ao menos conhecer de fato profundamente, mas apenas confiamos. Eu gosto de trazer alguns exemplos, quando dou algum estudo pessoal, eu faço uma pergunta: você já andou de avião? Não, nunca andei de avião. Mas, por certo, já andou de ônibus, né? Ah, sim, com certeza. Então, independente seja um piloto de avião ou um piloto de ônibus, você conhecia o piloto? Você conhecia o motorista? Não, não conhecia. Você sabe se ele tem problemas mentais? Você sabe se ele faz uso de drogas, de álcool? Você sabe se ele, por acaso, teve uma boa noite de sono? Não, não sei. Mas, simplesmente, você pega o avião, você pega o ônibus, você pega um Uber, e você confia que ele vai dirigir aquele veículo até chegar ao seu destino. Então, você exercitou ali uma fé, uma confiança cega, sem menos, de fato, conhecer todos os detalhes daquilo que realmente se passa na mente da pessoa. Muito mais as coisas criadas por Deus. Nós não estávamos presentes no momento da criação, mas nós acreditamos pela fé, pela confiança, que existe um Criador, porque a natureza demonstra, a natureza revela que existe, de fato, digitais por todo lado de um Criador poderoso. E nós temos a segunda pergunta, então. Quem participou do ato da criação? E aí você pode voltar lá em Gênesis, que nós já lemos, e eu vou só ler ali, mas nós já lemos aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava de sobre as águas. Outro texto. Está lá em João, você pode abrir aí para confirmar, porque o texto anterior nós já lemos, agora esse texto nós não lemos ainda na Bíblia, então é importante que você pegue a Bíblia aí, e é uma maneira de você também exercitar aí a procura dos textos, né? Até o final da nossa jornada, dos estudos da Bíblia Fácil, nós chegaremos, você vai entender aonde estão todos os textos e vai procurar facilmente depois, você que tem alguma dificuldade. Nós temos aqui o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1 ao 3, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Cristo, que é o Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 1 ao 3. Mas
Como que você sabe que é Jesus? Vá para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória de um unigênito do Pai. Olha só, Cristo é o Verbo, que se encarnou em forma humana, e ele então é a ação criadora de Deus. Ele é o Verbo, ele é a palavra. E aí nós temos então, de maneira simplificada, no princípio criou Deus, os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Então nós temos o quê? As três pessoas da divindade. E nós temos aí uma informação importante. Embora a Bíblia não use a palavra trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, de fato, a palavra trindade não existe contextualmente na Bíblia Sagrada, mas trindade significa três pessoas divinas. E nós estamos falando de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ao primeiro verso, Mateus 28, 19. Olha só, Mateus 28, 19, nós temos a menção das três pessoas da divindade. Mateus 28, verso de número 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que são as três pessoas aí. Não temos a trindade, mas temos claramente em vários textos a menção de três pessoas divinas. E o verso de 2 Coríntios 13, 13. Coríntios fica depois de Romanos. Nós temos João, Atos, Romanos, 1 Coríntios e aí 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Você conseguiu encontrar? O texto inspirado diz, deixa eu só aqui folhear mais um pouco, que não encontrei ainda. Aqui, achei. Olha só, diz o seguinte aqui na minha versão: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então veja a menção novamente das três pessoas da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós poderíamos trazer vários outros textos, tem milhares de textos com essa menção, mas por causa do tempo nós não iremos aqui apresentar, mas eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais, por si mesmo, buscando auxílio da pessoa do Espírito Santo. Ok? Temos aqui uma outra coisa ainda. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento encontramos evidências da pluralidade da divindade. Deus, o Pai, é o Criador. 5 de Mateus, verso 45. Vamos lá? Já estamos aqui partindo para o final, ok? 5 de Mateus, verso 45. Está dizendo esse texto que Deus, o Pai, é o Criador. Vamos ver aqui, vamos conferir. 5:45 de Mateus, diz o seguinte: para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ok? Nós temos a menção aí de Deus como sendo o Criador. E o capítulo 6 do próprio livro de Mateus, verso 26 diz: observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Então temos uma menção aí de Deus como não somente aquele que cria, mas também aquele que cuida das suas criaturas. O Filho de Deus é o Criador. Nós já lemos o texto aqui agora há pouco, João 1, 1 ao 3. O Verbo se fez carne, né? E nós temos ali a palavra verbo como mencionando Cristo sendo a ação da criação. Ele fazendo, agindo por ser o verbo mencionado nesse texto que nós já lemos agora há pouco.
e o Espírito Santo é o Criador. Onde está escrito isso? Lá em Jó. Volta um pouquinho antes de o Velho Testamento, né? Que você já aprendeu que a Bíblia Sagrada tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós temos o livro de Jó, que está antes do livro de Salmos. E aqui, no caso, Jó 33, verso de número 4. 33 de Jó, verso de número 4. Aqui diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então veja que o relato de Gênesis 1, 26, acho que nós não lemos esse verso, né? Vou ler aqui rapidamente para vocês. 1, 26, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então está dizendo ali que o relato que eu acabei de falar mostra a pluralidade da criação. Façamos o homem à nossa imagem, que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós temos aí as três pessoas da divindade participando diretamente da criação de Deus. E podemos aí trabalhar posteriormente outros textos mais. E a última pergunta que eu gostaria de trabalhar com vocês: como foi o processo diário da criação? E você vai conferir isso com calma depois, assim que terminar aqui o nosso estudo, você pode ler com calma do Gênesis 1, verso 1 até o verso 31, nós temos a descrição da semana da criação. Todos os detalhes estão ali mencionados. E aí, eu fiz aqui um mapinha, um gráfico delinear, para nós entendermos cada dia, de maneira resumida, o que Deus fez em cada dia. Primeiro dia, fez a luz e separou o dia da noite, versos 3 a 5. No segundo dia, ele criou o firmamento e separou as águas, versos 6 a 8. No terceiro dia, separou a terra dos mares e criou a vegetação, versos 9 a 12. No quarto dia, formou os grandes astros, sol, luas, estrelas, dos versos 13 a 19. Quinto dia, criou os peixes, animais marinhos e aves, dos versos 20 a 23. No sexto dia, criou os animais terrestres, o homem e a mulher, versos 24 a 31. E lá no capítulo 2 de Gênesis, do verso 1 ao 3, nós temos o sétimo dia, que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Bom, como nós podemos entender, então, os detalhes da criação e perceber, porque nós temos uma teoria aí fora, né? Filosófica, né? Ou mitológica, ou simbólica, de que a semana da criação não foram dias de 24 horas, mas foram eras, milênios. Mas, se você pensar de forma prática, por exemplo, um exemplo prático da criação, a fotossíntese. Nós estamos trabalhando de uma maneira que, igual eu disse anteriormente, Deus não precisa de uma matéria para criar a partir dessa matéria algo. Ele já criou a matéria. Então, ele não depende de nada pré-existente. Mas vamos para uma lógica humana, da nossa limitação racional humana. Se nós pensarmos na fotossíntese, a fotossíntese ela precisa acontecer com algumas coisas que é necessário. Por exemplo, a semente que foi plantada no solo, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa do oxigênio. Então, perceba que Deus cria a vegetação no terceiro dia. E no quarto dia, o que ele cria? O sol. Porque, necessariamente, essa semente, para ser germinada, ela também precisaria da luz solar. Então, se você pensar de forma assim, humanamente falando, né, dentro das nossas limitações, de pensar que realmente uma sementinha dessa precisa de todos esses itens para que ela semeie, para que ela dê fruto, nós precisamos pensar que não tem como Deus criar todas as coisas em 6 eras, em 6 milênios. São dias seguidos de 24 horas. Ok? E nós temos aí outra informação da palavra
palavra dia. A palavra hebraica para dia. Está na sua tela aí, acompanhe. Na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é, em hebraico, Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de um numeral ordinal, ou seja, as expressões primeiro dia, segundo dia. Então, isso refere-se a períodos de 24 horas, sobre o comando criador de Deus, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, aparecem instantaneamente, conforme Êxodo, capítulo 20, verso de número 11. Ok? Então, nós não teremos tempo de nos aprofundar mais, mas eu te faço um convite para você muito especial. Ok? Pode ser hoje, pode ser o dia que você conseguir durante essa semana, antes de domingo, porque no domingo nós temos o terceiro tema. Então, aproveite essa semana para dar uma reforçada naquilo que já foi aprendido, e agora você vai se aprofundar um pouco mais naquilo que nós não conseguimos apresentar aqui de hoje. Ok? Com essas 3 perguntinhas aí, ó. Como se deu a criação do homem e da mulher? Então, nós temos que, você agora vai ter a possibilidade de se aprofundar nessa pergunta que eu não trabalhei aqui. Já vou te explicar como. Outra pergunta que você pode se aprofundar um pouco mais. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Outra pergunta que você pode trabalhar aí na sua casa durante essa semana. Sob que condições eles viveriam eternamente no Éden? Então, nós temos aí umas 3 sugestões de perguntas para que você agora busque conhecimento por si mesmo, com a ajuda de Deus. Você pode pegar o seu celular, nesse QR Code. O que vai acontecer quando você mirar o seu celular na sua câmera com esse QR Code? Ele vai te direcionar a 2 possibilidades. Você vai conseguir acessar um guia prático de estudos bíblicos, com todos os temas que nós iremos apresentar aqui, mas vá ao tema de hoje, que é o número 2, a criação. Então, você pode acessar através desse QR Code, vai te levar a um local que temos o PDF dos guias de estudos que está sendo apresentado aqui, como também você vai ter a possibilidade de assistir de maneira objetiva o estudo anterior, que foi feito um recorte de toda a nossa programação de domingo passado, foi feito um recorte só do estudo. Então, nós temos ali um pouco mais de 20 minutos, 30 minutos de estudo. Você vai poder, quem não viu, né, vai poder ver o estudo anterior, e aquele que já viu poderá fazer mais um reforço. Mas você pode acessar ali, através do QR Code, e abaixar gratuitamente o PDF do guia de estudos que nós estamos aqui oferecendo, para que você cresça no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. E eu gostaria de fixar esse verso que foi apresentado também no tema anterior, mas olha só o que diz esse verso. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. Que estes versos possam fazer sentido na sua vida. Eu tenho certeza, como aconteceu comigo, quando fui buscar conhecimento, vai vir problemas, desânimo, falta de vontade, vontade de parar, vontade de voltar para trás, não querer mais conseguir, mas o que Deus, através da sua palavra, está te propondo, te apelando, é que você se permita que Deus transforme o seu coração. Não importa os problemas que você está passando, não importa aquilo que você esteja passando, você pode estar no fundo do poço. Deus é capaz de tirar desse poço e restaurar a sua vida completamente. Ele é capaz de criar, de quebrar esse coração que está cheio de remorsos, sentimentos, desânimo, angústia, e te dar um novo coração. Um coração de carne, onde Deus, através do Espírito Santo, vai habitar e vai te transformar completamente. Ok? E o próximo tema, nós iremos trabalhar a origem do mal. Outro tema muito importante para que você se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus. E nós temos o apoio aí de várias pessoas. Se você tem dúvida, perguntas, questionamentos, orientações, se você precisa de materiais, você pode entrar em contato com esse número aí do WhatsApp, que nós iremos estar disponíveis para te atender em suas necessidades espirituais.
um pedido de oração, uma orientação espiritual, nós temos toda uma equipe para te atender nessas necessidades ou outra necessidade que você tiver também. Mas eu convido você que você não desista, que você prossiga os estudos conosco aqui. No próximo domingo terá outro tema e você convide outra pessoa para participar junto com você desse estudo, que eu tenho certeza que é uma bênção para quem está apresentando, que é um reforço e muito mais para você, será beneficiado, eu tenho certeza, e Deus irá trabalhar na sua vida e te transformar completamente, conforme o texto disse. O desejo de Deus é que Ele quer criar em você um coração novo, um novo propósito, nova perspectiva, nova esperança, um renovo, fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus seja louvado.